Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Eu venho nessa tarde transmitir mais um fluxo de notícias, atualizações, opiniões e relatórios do RVGCR, pelo que eu posso colher na internet, pelo que eu posso receber de informações também. Eu agradeço a toda essa grande comunidade inscrita no meu canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E eu sempre lembro a todos de nossa fundação, a Fundação Coopera Frater, para que vocês possam colaborar, conhecer os programas Ecolux Pax, que são programas ecológicos, ecumênicos, holísticos, ambientais, humanitários. Vocês podem estar conhecendo através do site espacioholístico.org. Vocês podem verificar aí na descrição dos meus vídeos. Vocês podem colaborar com essa grande obra também, acessando o canal no Patreon e também colaborando, né, meus amigos? E eu faço votos que vocês possam conhecer nossa fundação, né, se identificar, ajudar a impulsionar essas páginas. Meus amigos, muitas notícias, muitas informações, né? Ontem e até esse momento, hoje, né? Ontem foi um dia um pouco cheio para mim também no domingo. Hoje tive algumas outras atividades, mas estou aqui firme e forte, ainda não recebi, mas espero assim logo, né? Mas assim, meus amigos, mais as bênçãos de Deus, né? A bênção que recai sobre a vida de cada um de nós, né? É vista e é recebida por cada um de nós também. Eu estou muito esperançoso com essa semana, com o desenrolar de algumas coisas, algumas novidades que eu recebi, de alguns posicionamentos, né, meus amigos, diante dessas informações. Alguns eventos também que nos pareciam já concluídos, em pé de conclusão. Né? A gente tem que verificar, tem que ser resiliente, compreensivo. Não dá para viver só na agonia, né, gente? A gente precisa ser mais estar com a nossa vibração alta, né, em oração, em meditação, mas precisamos manter as expectativas neutras. Então é sobre isso que a gente conversa, é sobre esse grande desenrolar. E o que eu gostaria de trazer humildemente para essa segunda-feira, né, meus amigos, pelo que eu pude colher um pouco de ontem, nessa manhã, vindo para essa tarde e trazendo também um grande resumo, né, o que eu pude colher é o seguinte. Pelo que sabemos, essa semana está tudo pronto para as entregas. Estamos a poucas horas de um convite digital oficial. As entregas de todos esses cartões são uma recompensa após ativação e liquidação. Eles deram a cada país um mês extra para se adequar a todos os estatutos. Isso agora acabou. O reset deve ser executado antes do lançamento das moedas de ouro do Zimbábue. Este é o início oficial do padrão ouro global. Prevemos muitos anúncios nos próximos dias. Do outro lado da liberação de ouro, estaremos fora como de costume, mas todo o lado financeiro esses dias se passarão por nós. E estamos dando grandes conhecimentos e informações que temos até este momento sobre este processo que está sendo concluído. Bom, meus amigos, nota-se, né, que vemos uma esperançosa forma e visão, né, e uma grande opinião sobre essas moedas de ouro do Zimbábue, sobre um possível reset nesse período e algumas afirmações dizendo que o reset deve acontecer antes desse lançamento. Eu estou muito esperançoso, né, e estou muito feliz com os avanços que aquele humilde país, né, aquele humilde continente, assim como alguns asiáticos do Oriente, né, também da Oceania, estão conseguindo fazer alguns avanços nesses últimos tempos, né, trazendo um pouco mais de dignidade ao seu povo, aos seus povos, e também podendo compartilhar, né, esse momento com o resto do mundo. Meus amigos, eu também dei aquela passadinha marota no canal do Mark, né?
No dia 23 de julho de 1944, assinada a Conferência Bretton Woods e as operações do Fundo Monetário Internacional começaram. Um artigo que é muito importante. Banco Central. Paris será o ponto de partida do setor bancário iraquiano para a Europa. Este é o Banco Central do Iraque e diz que Paris será o ponto de partida, porque eles precisam se expandir por todo o mundo se tem uma moeda inútil neste momento. Ontem discutimos sobre a quantidade de empreiteiros que estão sendo redenominados de dólares americanos para dinar. Então tudo será pago em dinar. Esses contratos entrarão em vigor a partir de 15 de agosto. Portanto, deve haver uma grande mudança antes deste dia. Ainda estou ouvindo que é extremamente em breve. Não tivemos a nova taxa publicada no diário ainda, mas estamos observando o desenrolar dessa coisa. O artigo do Banco Central do Iraque diz que o setor bancário está avançando em vários níveis. O que nos disseram algumas semanas atrás. Uma das razões pelas quais ainda não foi reavaliado foi a corrupção, e os artigos continuam falando sobre como eles fizeram grandes avanços para cuidar de qualquer corrupção. Isso é absolutamente enorme saindo do Iraque. Do centro de resgate, eles estiveram de plantão este fim de semana. Ainda não recebi suas comunicações, estou surpreso por isso. Deve estar acontecendo algo. Existem alguns grupos que estão informando e estão lutando já a partir dessa semana. Há muitas grandes faltas de moeda, mas precisam preencher essas lacunas. Eles dizem que têm os contratos prontos para uma certa quantia e parece que isso não é verdade. Possivelmente algumas pessoas estão recuando. De qualquer forma, eles estão lutando para preencher todos esses lugares. Precisamos manter a calma durante este processo. Sabemos que haverá mais altos e baixos à medida que observamos a realização progressiva da mudança de taxas. Está ficando cada vez mais divertido de assistir. Nenhuma notícia da CMKX ainda hoje. Como eu disse antes, a preferência deles era entregar em um fim de semana onde mais pessoas estivessem em casa. Eles fizeram algumas entregas de testes anos atrás e descobriram que podem seguir com isso. Eu gosto de como as notícias da abertura do banco CBI em Paris se relacionam com as notícias de Naders. O Iraque entrou nessa nova tecnologia bancária. Isso pode ser um sinal de que eles estão prontos? Eu não sinto que eles estão chutando a lata mais. Eu acredito que estamos em um implacável rolamento em direção à linha de chegada. Estamos vendo o crescimento do BRICS. Estamos vendo a corrupção limpa. Estamos vendo ele se tornar o seu próprio momento. Eles não podem pará-lo. Vimos mais notícias. O Equador também está se levantando com protestos. Enorme revolta contra os globalistas. Centenas de milhares de pessoas tomando as ruas. Não apenas contra o governo, mas contra os líderes governamentais ligados à grande elite. A Suíça, no fim de semana passado, se levantou contra os globalistas. Isso é enorme. Estamos assistindo isso acontecer em todo o mundo. Os fazendeiros holandeses também, fazendeiros na Itália, Espanha, Canadá, Polônia, em todo o mundo estão protestando. E a elite está tentando esconder isso de nós. Mas as pessoas estão acordando para a tirania do autoritarismo. Judge Shelton está falando em restaurar a República. Então, se isso for verdade, é apenas uma questão de tempo. Todas as moedas da primeira cesta serão reavaliadas. Alguém mais ouviu um boato do que os Chinese Elders assinaram um novo documento para iniciar? Ouvimos isso e sabemos que foi recebida a notícia de que eles assinaram documentos apropriados para o RV e vai começar imediatamente. Na verdade, acreditamos que já começou.
Eu espero que isso seja verdade. Nós ouvimos notícias do tipo que as grandes elites haviam alterado um documento similar ao GCR. Este documento precisa ser, na verdade, revisto. Parece que já foi. Não sabemos o que aconteceu ainda. Deus abençoe todos esses guardiões e dê sabedoria nesse momento, especialmente para esses que estão à linha de frente de RV. Eu acho também que os militares estão se preparando para largar o martelo. Tenham todos uma excelente semana, esperando que todos possam transmitir esse grande estalo. Bom, meus amigos, foram as últimas novas, né, que eu pude colher do canal do Mark, e seguidamente, né, esperançosamente, todas essas questões com o Iraque, as questões dos detentores de títulos, detentores de moeda, vínculos, obrigacionistas, CMKX, tudo isso tende a ser resolvido, né, meus amigos? Ainda é o que eu espero para essa semana, toda essa grande resolução, mais pessoas sendo notificadas sobre esses valores, né, e pessoas em si podendo obter acesso, né, a algumas quantias. Eu sou esperançosamente muito positivo a isso, né, e espero muito que isso possa ser verdade para essas pessoas que já estão na linha de frente e isso começar de fato, né, porque nesses últimos tempos ouvimos muitas coisas, muitas informações que ainda não puderam ser confirmadas ou comprovadas em algumas instâncias, mas estamos observando e enquanto estamos vivos, né, meus amigos, temos fôlego, temos fé, temos esperança, pensamos, temos consciência e principalmente, né, meus amigos, movemos uma grande força positiva à concretização de tudo isso. É o que eu peço a vocês, né, entrem sempre em oração, sempre um pouquinho, não faz mal a ninguém, né, gente, colocar um pouquinho de positividade nesses eventos, né, e observando todo esse cenário global também. Aliás, no cenário global, né, meus amigos, algumas notícias sobre essa questão da desdolarização, essa questão da BRICS, né, e todo esse bloco econômico e substancial agora para o mundo inteiro, né, pois o mundo inteiro está de olho nesse bloco econômico, isso é muito importante, e principalmente o Brasil, né, eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisinhas. A desdolarização tem sido uma propriedade para a Rússia e China desde 2014, quando começaram a expandir a cooperação econômica após o afastamento de Moscou do Ocidente devido à anexação da Crimeia. A substituição do dólar em acordos comerciais tornou-se uma necessidade para contornar as sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia. Logo, parece-me que as nações do BRICS entendem exatamente a precariedade da situação financeira dos Estados Unidos da América e do nosso dólar. Apesar do recente fortalecimento do dólar, essas nações estão no meio de um plano de várias décadas para desdolarizar. Mesmo antes do início do conflito na Ucrânia, tanto a China quanto a Rússia estavam estocando ouro e trabalhando na denominação de transações fora do dólar americano. Era outro segredo que está por aí a céu aberto agora. Lembre-se de quão insana essa manchete era apenas 6 meses atrás, quando falamos isso sobre a primeira vez. E realmente, né, meus amigos, alguns meses atrás, né, já se falava que todos esses países estavam estocando ouro. Isso praticamente não saía na mídia. Muito ouro, embora muitas pessoas pensem que ainda é teoria da conspiração, muito ouro foi retirado do Vaticano e devolvido aos verdadeiros detentores. Muito ouro foi roubado, né, incluído naquele país, naquele pequeno país, né, que conseguiu o título de soberania, a fim de que as elites pudessem fazer as suas corrupções, mas enfim, essa é outra coisa. Mas muito ouro foi tirado de lá, muito ouro foi tirado de muitos outros lugares do mundo, inclusive da Ucrânia, né? E isso já, todo este ouro, né, repatriado, que foi uma etapa de repatriação, né, ele já foi numerado, já foi quantificado pelo Quantum Financial System, né, pelo que eu entendo, e já está conseguindo respalda todas as moedas do mundo que estão sobre esse sistema,
que ainda não relutam, né, contra o sistema, que já não relutam mais com o QFS, já colocaram o SWIFT para correr de suas negociações, assim como alguns países da Europa, da Ásia, né, do Oriente Médio. E todo esse processo, um tempo atrás, para isso, faz parte do GCR, gente. Isso é o GCR, né? É o que é a briga pelo GCR, na verdade. É a informação que mais nos importa. Todo mundo me disse que era um exagero. Hoje já não é tanto. Enquanto isso, desde a última conferência BRICS, os laços entre Rússia e China continuam se estreitando, com o Japão até alertando nessa semana sobre o fortalecimento dos laços militares. Ao mesmo tempo em que essa dupla, China e Rússia, examinou de perto a viagem planejada pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan, da Câmara dos Estados Unidos, né? O Japão disse na semana passada: como resultado da agressão atual, é possível que o poder nacional da Rússia a médio e longo prazo diminua, o equilíbrio militar dentro da região e a cooperação militar com a China possa mudar. Nas proximidades do Japão, a Rússia fez movimentos para fortalecer a cooperação com a China, como por meio de voos conjuntos de bombardeios e velas conjuntas de navios de guerra envolvendo os militares russos e chineses, bem como movimentos para retratar essa cooperação militar como coordenação estratégica. O Japão disse que esse alinhamento entre os dois países deve continuar a ser observado de perto. Enquanto as engrenagens econômicas giram nos bastidores, a China também está se tornando cada vez mais cautelosa em relação a Taiwan. O país enviou aviões de guerra para a autodeclarada Zona de Identificação da Zona de Defesa, a área de Taiwan, muitas vezes nos últimos meses. Segundo a CNN, e recentemente aludiu à ideia de uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan antes de uma visita planejada de Nancy Pelosi. O presidente Biden comentou sobre os planos de viagem de Pelosi esta semana, afirmando que os militares acham que não é uma boa ideia agora, mas eu não sei qual é o status disso. Temos certeza de que essa chefe acabará indo de qualquer maneira. Lembre-se, essa é a mesma mulher que dançou por Chinatown enquanto o Covid estava se espalhando pelos Estados Unidos, China, para provar que não era nada. Bom, podemos ouvi-la. E podemos ouvi-la caminhando em Taiwan agora. Eu negocio ações de milhões de dólares no café da manhã. Tenho certeza de que posso lidar com esse lixo do euro. Foi ela que disse isso. Bom, gente, é um caminho, né? As notícias que eu vejo, elas estão indicando que haverá uma tomada sobre a ilha de Taiwan também, pois existem grandes laboratórios de armas biológicas lá, né, que não é visto pela mídia, porque a mídia quer que a gente se lasque, né? Mas eu digo a vocês que haverá uma grande tomada daquele país, China e Taiwan também, assim como houve, né, em Rússia e Ucrânia. Não entro muito nos detalhes, pois são rumores de guerras, mas dentro desses rumores, o que eu falava quase um ano atrás acabou se eclodindo, né, em 2022, que foi Rússia e Ucrânia. Então, eu já estava falando cerca de 8 meses antes que isso ia acontecer. Eu já estava falando, aconteceu mesmo. Eu continuo dizendo sobre essa tomada de Taiwan. Eu espero que não haja guerras, né, que eles possam fazer essas movimentações militares sem esse mesmo evento e caos que leva a Ucrânia hoje, né, e a Rússia. Mas em algumas partes, né, meus amigos, as notícias não são reais, mas a guerra é real. Então nós precisamos ficar de olho nessas movimentações, precisamos ficar de olho nesses indícios, né, que isso também mostra muito da segunda e última vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que acredito que já esteja com o pé sobre a cabeça de cada um de nós. E meus amigos, seguindo com essas novidades, eu estou muito feliz. Eu recebi algumas comunicações, né, ainda não tive a oportunidade de organizá-las e quero trazer ainda hoje, num próximo fluxo, talvez mais tarde. Os amigos e irmãos estão convidados a voltar e dividir esses momentos prazerosos, conflituosos e às vezes inconclusivos conosco,
Muito obrigado pela companhia, comunhão, conectividade que todos têm comigo e que todos têm com este canal, ajudando essa ideia a dar certo e ajudando que cada vez mais pessoas possam nos conhecer e trazer algo para também elucidar tudo isso, né? Porque a opinião, eu vejo sempre, alguns descartam, né? Pois não são opiniões boas, mas opiniões de outros amigos são sempre muito bem-vindas aí no canal. Pessoas que não têm aquela ansiedade, pessoas que... Eu sei que a ansiedade é ruim, meus amigos, mas enquanto isso não acontece, não adianta a gente viver em função de uma coisa que não aconteceu. Se as pessoas têm programas, trabalhos humanitários, trabalhem, né, para fortalecer cada vez mais essas ideias. Mas se não tem, continue no plano A, trabalhando em seus empregos, nas suas vidas, né? Eu vejo gente comentando até no canal do Mark, né? Mark, eu tô com muita informação essa semana, posso largar meu emprego, posso chutar tudo pro alto? O Mark fala, não ainda, gente, isso vai ser real quando estiver no bolso de cada um de nós. Aí sim vai ser real. Neste primeiro momento é uma etapa de muita conclusão, é uma etapa de desembolso, de liquidez, que a gente chegou após muitos anos, né? Mas a etapa da liberação do giro de capital, ainda acredito que diante do reset não houve, né? Se houveram, foram algumas negociações paralelas, altíssimas sim, né, por algumas baleias e detentores de títulos que talvez possam estar conseguindo morder alguma coisa diante de algumas instituições bancárias fortíssimas dos Estados Unidos, que podem fornecer uma liquidez diante disso daí, ou comprar um título desse, né, ao preço de portador, de pagamento ao portador. Mas ainda assim, meus amigos, algo que para a nossa economia atual é um pouco, né, ainda não é comportado. Mas, assim que deliberadamente eles forem liberando esses certificados digitais em ouro, o sistema, se ainda estiver apegado a essa tecnologia global da rede SWIFT, que se não tiver caído por terra ainda, esse próprio sistema SWIFT será capaz de fornecer a liquidez à maioria das pessoas aqui, pelo menos no Ocidente, diante dessas operações, eu acredito, pois terão um cérebro principal, que é uma blockchain que guarda esses fundos com segurança, e a pessoa vai poder fazer o downstream desses fundos, né? Como se fosse um download desses certificados, mas no caso dinheiro é downstream, e eles vão fazer essa mudança e o próprio sistema vai entender, né, através de vários aplicativos bancários, vai entender esse resgate e vai transformar em dinheiro para as pessoas, em dinheiro talvez fiduciário. É uma ideia pouco conclusiva que esse dinheiro vá ser distribuído de alguma forma fiduciária, mas quem já teve acesso muito pouco, talvez ninguém, ou um grupo de pessoas, sei lá, gente, se acessou em moeda fiduciária, né, não conseguiu acessar o certificado digital, pois ele é acessado somente na nuvem quântica. Mas eu acredito muito que essa etapa vai chegar, é uma semana que acabou de começar, meus amigos, e eu tenho muita fé, muita esperança, e às vezes pode ser que algumas coisas não sejam do jeito que eu falo, né, porque esses eventos mudam muito, meus amigos. Essas situações, elas são, existem vários e muitos protocolos que se encaixam em uma cronologia global, em uma lei global, né? Então muita coisa muda. Muitos contratos, muitos protocolos do sistema financeiro, muitas organizações e acordos passam a se tornar novos acordos. Então, às vezes, as coisas não são do jeito, às vezes, que nós pensamos. Mas estarmos num caminho aí, digerindo essas informações, é muito bom. E eu aconselho a todos que continuem, né, dando essa voz a esses provedores e humildemente ao canal do irmão Danilo Sérgio. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. Healing! E sempre além, meus amigos, fiquem com Deus, que o nosso Senhor Jesus possa dar uma semana abençoada, repleta de bênçãos e maravilhas, à vida de cada irmão que está aí me assistindo nesse momento, e das pessoas também que ainda não nos conheceram. Por isso é muito importante a sua inscrição, meus amigos e amigas, o seu like no vídeo, o seu comentário. Isso ajuda muito que o algoritmo inteligente do YouTube recomende este canal a mais e mais pessoas e que essas pessoas possam nos encontrar também. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe, né? Continue dando uma semana maravilhosa.
e que nós possamos nos encontrar mais tarde. Quem quiser voltar sabe que é um extremo prazer e fico lisonjeado da visita. Se não, até amanhã, meus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.